videoaula aqui com a professora Alessandra. Hoje vamos trabalhar as atividades 65 e 66. Vamos lá ver os assuntos de cada uma delas. Primeira atividade 65. O texto da nossa atividade é uma carta do leitor. Nós vamos conversar sobre paisagens naturais, unidades de conservação e trabalhar as operações e igualdade. Vamos lá. Esse é o texto aí da sua atividade, não é? Abriram aí? Na atividade 65? Então, na verdade são duas cartas, tá? São duas cartas que foram escritas para uma revista infantil Ciência Hoje para Crianças. Então vamos lá. Quem escreveu a primeira carta? Foi escrita por alunos do 3º ano. E quem escreveu a segunda carta foi uma menina, que se chama Lara, que tem 10 anos. Essas duas cartas foram escritas, então, como a tia falou, para uma revista. Elas trazem um elogio ou uma crítica? As duas trazem um elogio, né? A gente pode ver que eles falam assim, nas duas cartinhas, gostamos muito, gostei muito. Então, eles estão elogiando as matérias que eles leram na revista. Bom, aqui algumas capas dessa revista, ó. Ela é uma revista muito legal, com assuntos muito interessantes para as crianças. O nome já fala, né? Ciência para crianças. Traz uma linguagem muito legal. Bom, lembrando as características de uma carta. Toda carta tem a data, né? Uma saudação. Aí vem o corpo da carta, que é o texto, a mensagem e a despedida. Vamos lá. Qual a saudação utilizada nas duas cartas? Ah lá, os dois, ó, nas duas cartas podemos ver. Olá, CHC. Isso é uma saudação. E na primeira, eles usaram uma despedida, abraços e beijos. Na segunda, não tem, só tem a assinatura da Lara, tá? Então, nós podemos ver essas características aí nessa carta. Na segunda carta, qual é o assunto que a Lara diz ter gostado de ler na revista? Sobre parques nacionais. Você sabe o que são os parques nacionais? Então vamos lá ler um pouquinho, entender um pouquinho o que é um parque nacional. É uma unidade de conservação administrada diretamente pelo governo federal, destinada à preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza. O objetivo primordial é preservar grandes áreas naturais, sua fauna e sua flora. Então esse é o grande objetivo de uma unidade de conservação. A palavra já fala, né? Conservar. Então, um parque nacional possibilita a realização de pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza, de turismo ecológico. O Brasil possui 71 parques nacionais. O maior é o Montanhas do Tumucumaque, na Amazônia, no estado do Amapá. Este também é o maior parque florestal do mundo. Então, olha quantas espécies estão protegidas aí. Bom, né? Esse é o Parque Nacional Serra da Bocaina, do estado de São Paulo, na divisa com o Rio de Janeiro. Preserva importantes remanescentes na Mata Atlântica e possui importantes pontos de visitação, inclusive aqui na nossa cidade. Ele também abrange aqui o nosso município. Atendendo ao pedido da leitora, 2 repórteres da revista foram tirar fotos de alguns parques nacionais brasileiros. Cada um viajou para 2 parques. Veja quantos dias ficaram em cada parque e calcule o total de dias da viagem. Então, o repórter João foi no Parque da Tijuca por 12 dias e nas Cataratas do Iguaçu por 13 dias. O repórter Bruno foi no Parque da Serra Geral por 15 dias e na Chapada Diamantina por 10 dias. Olha quantos parques lindos temos pelo Brasil, né? Então, a atividade pediu para somar, calcular o total de dias. E nós pegando os 2 números de cada repórter, nós chegamos ao mesmo total. Essas duas adições deram 25. As duas adições tiveram o mesmo resultado, ou seja, tem uma igualdade entre elas, tá vendo? Algarismos diferentes, mas chegaram no mesmo total. Então, a atividade aí, vocês vão completar as operações para que elas tenham igualdade. A primeira, 500 mais 0. Qual é o total de 500 mais 0? É 500. Então, tem que somar 100 mais quanto para dar 500? As duas operações aí tem que dar 500, ó. 100 mais 400.
O segundo exemplo também é o mesmo resultado, 500. 250 mais 250, 500. Só que agora vocês vão completar uma subtração, tá vendo? 600 menos quanto para dar 500? Fácil, né? Menos 100. Então, aí na sua atividade tem outras igualdades para vocês completarem as operações, tá bom? E para terminar a atividade 65, a produção textual. Nós não fizemos a leitura de uma carta, então vocês vão produzir uma carta. Sua vez de escrever uma carta do leitor. Imagine que você vai escrever uma carta para a revista Ciência hoje para crianças, dando sugestão de um assunto para uma matéria. Qual você escolheria? Não esqueça das partes de uma carta, hein? Data, saudação, a mensagem, uma despedida, tá bem? E escolha o assunto que você gostaria de ler nessa revista. Quem sabe aparece lá. Vamos para a atividade 66, falando em ambientes, falando em paisagens. Nós vamos ler uma reportagem que fala de um ambiente também presente no nosso município. Vamos falar sobre ações humanas nas paisagens naturais. E vamos calcular áreas de figuras planas na malha quadricular. Então vamos lá. Essa é a reportagem do seu caderno. Abriu aí na atividade 66? Pelo título, Vida no Mangue, nós já temos uma ideia do assunto que vai falar, de qual ambiente que vai falar, né? Então, logo aí no primeiro parágrafo, já define o que é um mangue, já explica. É um ecossistema chamado estuário, funciona como um berçário de muitas espécies. Porque os manguezais, eles têm um ambiente propício à alimentação, reprodução e desenvolvimento de várias espécies de animais. Por isso que é chamado berçário. Muitos animais vão lá para se reproduzir. Agora observe essa imagem, tem aí na sua atividade, que mostra como é que são as árvores no manguezal. As raízes são aéreas, tá vendo? Ficam fora da terra. De acordo com essa reportagem, quais são os benefícios dessas árvores do manguezal? Por que elas têm essas raízes? Essas raízes, elas puxam o oxigênio da superfície, por isso que elas desenvolvem essas raízes para fora. E para acrescentar informações importantes sobre o mangue, né, também tem a contribuição de um biólogo, tem o nome dele aí na reportagem, ó, Mário Barleta. Tá? Mário traz informações, vem dizendo também o que vem ameaçando e prejudicando os manguezais. Lá no final vem falando poluição, falta de cuidado, muito lixo se acumulando, refinarias e indústrias que estão jogando resíduos também. Então, são ações humanas que infelizmente estão prejudicando essa paisagem tão importante para o meio ambiente. Você sabe, na nossa cidade é litorânea, e na nossa paisagem é composta pela Mata Atlântica e muitos manguezais. Você aí mora perto de mangue? Aqui algumas fotos, né? E mostram características do mangue. Água salgada do oceano com a água doce dos rios e lagos, né? Se encontram. Árvores que desenvolvem raízes aéreas, tá vendo? Em vários bairros da nossa cidade nós temos manguezais. E aí, na sua atividade, tem duas manchetes aí, que pequenos trechos de duas reportagens. Vocês vão fazer a leitura dessas manchetes e vão perceber, né, vão escrever aí se são atitudes de conservação ou se são atitudes de degradação. Infelizmente, né, muitas pessoas não têm consciência de quanto estão prejudicando o meio ambiente com a poluição. Bom, prestem atenção aí nas manchetes e vocês vão perceber se é ação de conservação ou degradação do manguezal. Agora vamos para a atividade de matemática. Uma professora do 4º ano, também estudando, igual vocês aí, sobre a importância do manguezal para a preservação da vida marinha, elaborou um mural com seus alunos, escrevendo e desenhando numa malha quadricular. E olha como é que ficou o trabalho deles no mural. Bom, eles fizeram desenhos, né, de espécies, do manguezal, peixe, um caranguejo, e escreveram a frase, preserve o mangue. Tá vendo que usaram quadradinhos para fazer desenhos e as letras? Vocês vão calcular a área de desenhos e letras usando o quadradinho como unidade de área. Vão contar. É só contar os quadradinhos que é a medida da área. Por exemplo, do peixe. É só contar cada quadradinho. Olha só, vou contar aqui com vocês a do peixe. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 com o vermelhinho aqui. Então, a área do peixe, 21 quadradinhos. Você calculou a área. A área da letra U, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A área da letra U, 11 quadradinhos. Agora, observe que algumas letras são pintadas apenas a metade de um quadradinho. Aqui, a tia vai tirar aqui para você ver. Na letra R, ó. Então, quando a gente... Olha o que acontece quando a gente junta essas duas metades. Forma um quadradinho inteiro. Então, contando duas metades, é igual a um quadradinho. Então, na hora de contar a área da letra R, prestem atenção onde tem metades. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inteiros. Agora, atenção, aqui tem duas metades, 12. Aqui tem duas metades, 13. Então, a área da letra R, 13 quadradinhos, tá bom? Calculem aí a outra área onde tem metades de quadradinhos. Atenção, duas metades vale um quadradinho inteiro. Para terminar a atividade 66, a sua produção textual, vamos ajudar a proteger? Imagine que essa placa encontra-se em um dos manguezais da nossa cidade. O que você escreveria nela para conscientizar a população? O que você escreveria para ajudar a preservar o mangue? Por que o mangue é importante, ok? Uma pequena frase aí chamando a atenção da população. Bom, relembrando aqui o que a gente falou nessas duas atividades, então, nós fizemos a leitura de carta do leitor e de uma reportagem que falavam sobre áreas de conservação, parques nacionais, manguezais e a ação humana nessas paisagens naturais. Trabalhamos operações, relações de igualdade, né? E calculamos a área de figuras planas em malha quadriculada. Bom, agora com muita atenção resolvam, respondam as suas atividades. Caso precise, voltem o vídeo para rever as explicações, tá bom? Esperamos vocês na próxima aula. Até lá!